Há trajetórias que se constroem com paciência, propósito e uma convicção inabalável de que o direito é, antes de tudo, um instrumento de transformação humana. A de Patrícia Matias Moreira é uma dessas trajetórias. Patrícia Matias Moreira é advogada brasileira, fundadora da Matias Moreira Sociedade de Advocacia e da PMM Academy, com atuação voltada ao direito internacional, direito imobiliário, planejamento patrimonial internacional, direito internacional da família e de estruturação jurídica de operações transacionais. Ao longo de mais de 9 anos de carreira jurídica, ela desenvolveu uma atuação consultiva e contenciosa em centenas de demandas envolvendo patrimônio, sucessões, contratos, investimentos imobiliários e também resolução estratégica de conflitos, assessorando clientes brasileiros e também estrangeiros em questões jurídicas de elevada complexidade. Sua atuação internacional concentra-se na consultoria jurídica para planejamento patrimonial, proteção de ativos e investimentos imobiliários envolvendo clientes com interesses no Brasil, Austrália, Espanha, Argentina, México, Estados Unidos, Portugal e também na Suíça, especialmente em operações que exigem integração entre diferentes sistemas jurídicos. Um terreno onde poucos advogados brasileiros navegam com a segurança e a profundidade que ela demonstra. Tudo começou em 2013 nas salas do 2º Juizado Criminal de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde uma jovem estagiária dava seus primeiros passos no mundo jurídico. Não era apenas o contato com processos e audiências, era o início de uma vocação. Graduada em Direito pela União Dinâmica de Faculdades Cataratas, a UDC, pós-graduada em Direito Aplicado pela Escola da Magistratura do Estado do Paraná, o EMAP, especialista em Direito Internacional de Família e em Direito Imobiliário Extrajudicial, Patrícia construiu uma base acadêmica tão sólida quanto a sua prática nos tribunais. Atualmente, ela cursa MBA em Finanças com ênfase em investimentos imobiliários no Brasil e também nos Estados Unidos, mantendo também formação continuada na língua inglesa voltada à atuação jurídica internacional. Em 2018, ela foi aprovada no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil e não esperou. Naquele mesmo ano, ela abriu seu próprio escritório, assumindo desde cedo a responsabilidade de construir uma prática jurídica independente, ética e voltada para resultados concretos. Na Ordem dos Advogados do Brasil, exerceu a vice-presidência da Comissão de Direito Imobiliário de 2020 a 2021 e a presidência da Comissão de Direito Tributário entre 2021 e 2022, da subseção de Foz do Iguaçu, coordenando iniciativas voltadas ao desenvolvimento institucional, acadêmico e científico da advocacia. Funções que revelaram não apenas uma advogada competente, mas uma líder com visão estratégica e compromisso institucional. Entre 2022 e 2024, ela integrou como sócia o escritório Sampaio e Matias, Sociedade de Advogados. Em 2024, deu um passo ainda mais ambicioso. Fundou seu escritório próprio, o Matias Moreira Sociedade Individual de Advocacia, e criou a PMM Academy Limitada, uma plataforma de mentoria e capacitação para profissionais do direito, porque Patrícia acredita que o conhecimento jurídico precisa ser compartilhado para multiplicar o seu impacto. Além da advocacia, ela dedica-se ao desenvolvimento de produção científica e também à formação de profissionais de direito por meio de mentorias, cursos e projetos voltados à internacionalização da advocacia e também ao fortalecimento das relações jurídicas transfronteiriças. Mas o que verdadeiramente distingue Patrícia Matias Moreira no cenário jurídico brasileiro é a dimensão de suas contribuições acadêmicas originais. Em uma carreira marcada pela prática intensa, ela também encontrou tempo para formalizar em linguagem científica rigorosa as questões que o campo ainda não havia respondido com clareza. Ele é autora do artigo A Importância da Due Diligence nos Contratos Internacionais de Compra e Venda de Imóveis entre Brasil e Estados Unidos e coautora do artigo científico A Lei do Distrato e os seus Reflexos, publicado na revista do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, o IBRADIM.
Seus artigos acadêmicos, publicados em periódicos especializados, representam uma contribuição rara. Nascem da experiência real de quem atua nos tribunais e chegam à academia com a precisão de quem domina tanto a norma quanto a vida que ela deve regular. Em seu estudo sobre violência doméstica e a Lei Maria da Penha, Patrícia propôs uma análise sistematizada da coexistência entre medidas protetivas civis, responsabilidade criminal e também dos instrumentos consensuais, demonstrando que o direito pode e deve agir em múltiplas frentes simultaneamente, sem que uma dimensão anule a outra. Sua tese central de que acordos de guarda, divórcio e alimentos podem tramitar em paralelo ao processo criminal, desde que não neutralizem a responsabilização penal, representa uma contribuição conceitual direta para os operadores do direito que lidam com os casos mais sensíveis da violência de gênero. Em outro trabalho, dedicado à responsabilidade civil e criminal em acidentes de trânsito, ela examinou com precisão os limites dos acordos civis sobre a persecução penal, clarificando um ponto que gera confusão constante na prática forense. A composição civil não extingue automaticamente a responsabilidade criminal nos casos de morte ou lesão corporal grave. Uma distinção aparentemente técnica, mas com consequências práticas para milhares de processos que tramitam em todo o país. Sua pesquisa sobre crimes contra a honra praticados pela internet mapeou com originalidade em 3 dimensões jurídicas de uma única publicação ofensiva: civil, penal e consensual, e propôs uma arquitetura de resposta legal que distingue retratação, remoção de conteúdo e composição de danos, cada uma com seus efeitos processuais próprios. Em um país onde os crimes digitais crescem exponencialmente, esse trabalho oferece ao operador do direito uma bússola clara num território ainda cheio de incertezas. No campo do direito patrimonial, o seu artigo sobre fraudes e estelionato no ambiente digital enfrentou um dos maiores desafios do direito contemporâneo: distinguir o inadimplemento contratual do crime de fraude, impedindo a criminalização indevida de conflitos que são, em essência, civis. Com o avanço dos golpes digitais e das chamadas romance scams, essa contribuição chegou no momento exato, oferecendo ao judiciário e também à advocacia um referencial normativo atualizado. Sobre o abandono material e o inadimplemento de alimentos, elaborou um dos trabalhos mais completos da área, articulando prisão civil, responsabilidade penal e mediação perante o SEJUSC, em um único quadro analítico. Sua conclusão de que a mediação pode e deve conviver com o caráter irrenunciável do direito alimentar, desde que se limite à forma de cumprimento e não ao próprio dever, representa uma baliza técnica fundamental para centros de mediação e varas de família em todo o Brasil. Por fim, no campo do direito ambiental, o seu estudo sobre danos ambientais em propriedade privada consolidou a compreensão de que a responsabilidade civil objetiva, a sanção penal ambiental e os instrumentos de reparação, com o termo de ajustamento de conduta, devem atuar de forma integrada. Em tempos em que o debate sobre a função socioambiental da propriedade ganha urgência, esse trabalho posiciona a Patrícia como uma voz relevante na construção de um direito ambiental mais efetivo e também acessível. Esse conjunto de publicações não é o retrato de uma advogada que lê sobre o que faz. É a prova de que Patrícia Matias Moreira pensa sistematicamente sobre o direito, identifica as lacunas que os outros não viram e propõe respostas que a academia e a prática precisam ouvir. O reconhecimento de uma trajetória tão sólida não poderia ser menor. As contribuições de Patrícia Matias Moreira para o campo jurídico, construídas ao longo de mais de uma década de prática, liderança institucional e também de produção acadêmica, renderam-lhe uma das mais significativas homenagens que um profissional das ciências pode receber: a elevação ao grau de membro sênior do IEEE, a maior e mais influente organização técnico-científica do mundo.
Trata-se de uma distinção alcançada por menos de 10% dos membros dessa instituição, um seleto grupo de profissionais que demonstraram, ao longo de suas carreiras, desempenho excepcional, liderança reconhecida por pares de nível internacional e contribuições que transcendem as fronteiras das suas especialidades. Ser elevada a esse patamar como advogada e pesquisadora é o reconhecimento de que o rigor, a originalidade e o impacto do trabalho de Patrícia falam uma linguagem universal, a linguagem da excelência. Patrícia Matias Moreira não é apenas uma advogada, é uma construtora de soluções éticas, eficientes e humanas, e uma pesquisadora comprometida com o avanço do direito. Para ela, a lei não é um fim em si mesma, é o caminho mais justo para resolver o que a vida apresenta de mais complexo, e o mundo, cedo ou tarde, reconhece quem constrói com essa profundidade. Eu vou para o intervalo comercial, um minutinho, eu volto já, não sai daí.